Boa noite, meus irmãos. Hoje estou responsável, de trazer uma breve reflexão para os irmãos que se encontra em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bom, meus irmãos, se a gente formos analisar, esse versículo, ele já inicia, dizendo para nós que a palavra de Deus é viva. Por que a palavra de Deus ela é viva? O texto diz para nós, que a palavra de Deus é viva. Porque ela é eterna e nunca perde, a sua autoridade. Por isso que a palavra de Deus ela é viva. E diz também, e eficaz. Por que é eficaz? Porque a palavra de Deus, ela produz o seu efeito, ou seja, ela não volta vazia. E diz, e mais penetrante, ou seja, mais cortante, Por quê? Porque ela traz a justiça, A palavra de Deus, ela traz a justiça para nós, ou seja, ela traz para nós a justiça, ela vai fazer o que lhe apraz e traz também a justiça. E diz, do que qualquer. Por que do que qualquer? Porque a palavra de Deus ela é diferente de qualquer outras, Ou seja, na sua idoneidade, na sua verdade. A palavra de Deus ela é diferente do que qualquer outra palavra que a gente venha ler, do que qualquer outros livros que a gente possa se interessar a ler. Nada vai se comparar com a palavra de Deus. Ou seja, com o poder que a palavra de Deus tem sobre a vida daqueles que creem, sobre a vida daqueles que assim procura meditar nessa palavra. E diz, que ela é mais do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, a palavra de Deus ela não erra, A palavra de Deus ela não erra, ela não tem como, atingir, ou seja, ser eficiente, ter ser tão eficaz e atingir um coração e assim errar. Não, a palavra de Deus ela não erra. A partir do exato momento que ela alcança um coração, alcança uma vida, ela vai fazer o que lhe apraz e ela não erra. Ali ela vai trazer, ou seja, vai trazer clareza, vai trazer verdades, sobre a vida de qualquer pessoa, ou seja, sobre a mim, sobre a vida de cada um de nós. E diz, e penetra até. Por que diz que penetra até? Porque a palavra de Deus ela tem poder, para sondar, esquadrinhar os corações. Ou seja, penetra até porque ela vai no mais íntimo, Ela consegue atingir o mais íntimo do nosso ser, do nosso coração. Então ela sabe, ela esquadrinha, ela sonda, ela vai lá no mais íntimo, no mais oculto do nosso coração. A palavra de Deus ela chega porque ela tem poder para isso, porque ela é viva e eficaz. E diz, penetra, até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus ela faz separação total entre o homem e o divino. Por isso que ela faz essa divisão, da alma e do espírito, porque a palavra de Deus ela tem poder para isso, para fazer essa divisão, da alma, ou seja, do homem, do que é divino e do que é humano. E diz também, das juntas e medulas, ou seja, a palavra de Deus, ela traz, a palavra dá, movimento, dá vida para a gente, A palavra de Deus, ela dá vida, porque só uma palavra viva, ela dá vida, ou seja, a gente se alimenta dessa palavra, a gente tem vida, porque essa palavra ela é viva e eficaz. Então, quando a gente se alimenta, quando a gente conhece mais, se aprofunda mais essa palavra traz vida para o nosso ser, traz vida para cada um de nós. E diz, que ela é apta. Por que é apta? Porque a palavra de Deus é o suficiente e capaz para fazer aquilo que ela prediz, ou seja, aquilo que ela diz, fazer. Ou seja, o que está dizendo aqui na palavra, ela vai cumprir porque ela é apta, ou seja, ela é capaz e é o suficiente para fazer o que está dizendo que vai fazer. E
diz, né, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz, né, a renovação da nossa mente, né? Por isso que diz discernir os pensamentos, porque ela traz a renovação da mente. Ou seja, dificilmente uma pessoa que agia, né, pensava de uma forma, quando ela começa a estudar a palavra de Deus, quando ela começa a se alimentar da palavra de Deus, a palavra de Deus vai colocando tudo no devido lugar, ou seja, vai alinhando ao homem de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade dele em sua palavra. Então, ela traz, né, a renovação da mente. E os propósitos, ou seja, a intenção do coração, a palavra vai aonde procede a vida, né? Tem em provérbio diz que de tudo se deve guardar, a gente tem que guardar o quê? O nosso coração, porque dele procede a vida. Então a palavra de Deus, ela vai aonde procede a fonte da vida, ou seja, no nosso coração. E é dentro do nosso coração que a gente tem que ter a palavra de Deus guardada, escondida, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. E tem um versículo anterior aqui do capítulo 4, que o verso 7 diz, bem no finalzinho diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus irmãos, hoje está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, está tendo a oportunidade de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, se debruçar nela, não endureça o coração, porque para que o verso, ou seja, para que o capítulo, o verso 12, né, tudo que eu disse aqui para os irmãos, né, possa ter esse efeito nas nossas vidas, nossos corações não podem estar endurecidos. Amém, meus irmãos? Então que o Espírito Santo do Senhor continue guiando a nossa vida e falando melhor em cada coração. Amém?